Olá, amigos da TV SC, muito boa noite. Está no ar mais um Café com Fatos, nosso encontro semanal das quartas-feiras aqui no canal 3 da NET, para todo o planeta, pela Web TV São Caetano, nossa parceira de conteúdo. O Café com Fatos discute o que é notícia na região do ABC, foco voltado para São Caetano, para os municípios da nossa região, prestando serviços, informando, discutindo e trazendo para cá quem faz o ABC. Quem faz a nossa região passa pelo Café com Fatos e você que nos acompanha é convidado a tomar um café com a gente, participar também do programa. Mande aqui perguntas, críticas, reclamações, sugestões, faça perguntas aos nossos convidados, mande aqui a sua questão pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, canais abertos aqui nas redes sociais o tempo inteiro para conversar com você. Notícia em tempo real no Café com Fatos, com Leandro Amaral, que está aqui. Oi, Leandro, boa noite. Muito boa noite, Anderson Afonso, boa noite aos amigos telespectadores da TV SC. Mais uma vez, obrigado por acompanhar toda quarta-feira o nosso programa e, claro, toda a programação da TV São Caetano e da nossa parceira de conteúdo, a Web TV São Caetano, nossa cidade, o canal, claro, com os destaques não só aqui da cidade de São Caetano e também do ABC, mas de toda a região metropolitana de São Paulo e do Brasil. E hoje, Anderson, para começar, destacar já um evento que vai ser destaque do noticiário nesta quinta-feira, justamente a visita, mais uma, do ministro da cidade, Gilberto Kassab, aqui à região do ABC. Ah, mas qual que é a novidade desta vez, Leandro? Não era o que todo mundo aguardava, não era o que todo mundo esperava, mas veio, digamos, uma querelinha. Lembra daquele anúncio que a presidente Dilma Rousseff fez no dia 19 de agosto de 2013, em São Bernardo do Campo, no Paço Municipal, dizendo que o ABC seria contemplado com 2,1 bilhões de reais em repasses para obras na área da mobilidade urbana? Pois é. Hoje o ministro Gilberto Kassab, depois de várias tentativas, veio aqui e disse ok, autorizou a liberação, mas sabe de quanto? Quanto seria? Então, a Dilma anunciou 2,1 bilhões. Isso. Ele liberou 31 milhões de reais. 31 milhões de reais? E pasme, para 21 projetos na área de mobilidade. Agora, não precisa ser tão expert na matemática para fazer uma conta básica. A gente não está falando de nenhuma grande obra. E na mobilidade urbana, é difícil imaginar um impacto direto na sua vida sem uma grande obra, sem uma grande intervenção. Mas tudo bem, nós estamos aqui, vocês estão gorando, vocês são do contra, vocês são azedinho, como alguns prefeitos gostam de falar, mas vamos dar o fato em si. Gilberto Kassab esteve hoje no ABC, anunciou então que está ok, esse valor de 31 milhões de reais transferidos aí às obras, e eu anotei aqui até os eixos que eles falaram, viu? Então vai beneficiar o eixo Guido Aliberti aqui em São Caetano, Lauro Gomes em São Bernardo do Campo, Taioque em Santo André, Corredor Sudeste e a ligação Leste-Oeste. O contrato das obras deve ser assinado, segundo o consórcio intermunicipal, em até 10 dias contados a partir de hoje, o ok do ministro Gilberto Kassab. Bem, e a partir desses 10 dias, vamos contar 1 ano e meio para as obras serem entregues? Se não atrasar, mas vai atrasar, né? Como sempre atrasa, nunca se cumpre prazo, se coloca a placa aí só para gastar material, as datas são colocadas aí não são cumpridas e pior que isso, as datas não são cumpridas e nem o valor do orçamento das obras muitas vezes precisa fazer um adicional, precisa fazer um aditivo e aí a obra via de regra fica mais cara. Claro, vamos acompanhar, torcer para que esse cronograma seja cumprido, para que as obras sejam realizadas e a melhoria prometida ocorra, mas que é muito menos do que se prometeu, mas muito menos, entendeu? Não é muito menos, é muito menos. Não dá 2%, eu vou arredondar em 2%, estou sendo bonzinho. 2% do que foi anunciado há 2 anos. Está sendo anunciado agora como intervenção para a mobilidade urbana. Você que anda de carro, você que precisa de ônibus, que anda de trem, né? Já conseguiu andar de metrô aqui na região do ABC? Não, né? Só no outdoor. Até agora, nada. Então está muito difícil a gente ter
algo real, concreto, apesar do esforço das administrações municipais. Mas o governo federal, que prometeu muito, lamentavelmente está mandando muito pouco aqui para a região, viu, Leandro? É verdade, Anderson, infelizmente, né? E só mais um destaque da política nacional, em que pese toda essa troca de farpas envolvendo a presidente Dilma, o presidente da Câmara Eduardo Cunha, eis que parece que o cara quanto mais apanha, mais forte fica. Sabe igual massa de pão? Pois é, o Eduardo Cunha está aí respondendo, sendo alvo de investigação da Operação Lava Jato, por ter participado aí de supostos desvios em contratos, sendo beneficiário aí da Petrobras. Também é alvo do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados por ter mentido em uma participação na Comissão Parlamentar de Inquérito ao negar que tenha sido beneficiado aí por contas na Suíça. Eis que Eduardo Cunha recebeu na tarde de hoje o apoio explícito oficial por meio de carta de 13 partidos. Partidos da base aliada, partidos da oposição. Quanto mais apanha, quanto mais artilharia se volta a Eduardo Cunha, parece que mais ele se fortalece no assento de principal nome ou o principal na hierarquia da Câmara dos Deputados. Isso, exatamente. O dinheiro não é dele, mas ele tem usufruto em vida. Que beleza. Tem alguma diferença nisso, não? Pois é. Ah, porque agora é trust. Ah, vai passear, né, senhor Eduardo Cunha? Com todo respeito, mas tem muita coisa ainda a ser revelada, a ser informada. Queria dar um destaque da economia também aqui na abertura do nosso Café com Fatos, que também vai ser destaque amanhã nos jornais. Positivo. O 13º vem aí. Opa! Né, para quem tem, né? Para quem tem. 13º, que é pago, dependendo da categoria, em meses diferenciados, mas o prazo final e a grande parte da grande massa de trabalhadores recebe até o dia 30 de novembro a primeira parcela, né? Essa que vem limpa, sem desconto, bonitinho, metade. A segunda metade paga até o dia 20 de dezembro. E o DIEESE fez hoje um anúncio mostrando quanto isso vai gerar de injeção na economia, algo em torno de 170 bilhões de reais. Mas o dado que mais chama a atenção não é nem esse, é o fato de que, pela primeira vez nos últimos 8 anos, a massa de assalariados que vai receber o 13º caiu no Brasil, né? Não é de se espantar também, em decorrência de toda a crise que a gente vem vivendo, tanta gente perdeu o emprego, sobretudo aqui na região do ABC, no setor industrial, o que é muito ruim, o que é péssimo para o final de ano de muitas famílias. Então, queria trazer esse destaque. É um destaque negativo, a gente gosta de dar boa notícia, mas também não pode esconder as notícias ruins, né? É verdade. E como tem a história do Outubro Rosa, Novembro Azul e tudo mais, se prepare para o Janeiro Vermelho, viu? Então, você que tem a condição de receber o 13º e guardar, se prepara porque no começo do ano, além de todos os aumentos que nós já tivemos, gasolina, luz, etc., você vai ter IPTU, você vai ter IPVA e outros tantos em matrícula. Então, você que tem a possibilidade, que já não está com dinheiro comprometido, guarde, faça uma reserva que vai ser importante. Passados então, né, Anderson, pelos destaques regionais, destaque nacional, voltamos aqui ao nosso quintal do ABC e hoje Santo André em pauta, né, Anderson? É, isso aí. O prefeito de Santo André, que comandou a cidade entre os anos de 2008 e 2012, Aidan Ravin está conosco e já se coloca como pré-candidato nas eleições que vem aí no ano de 2016. Agora está no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e retorna aqui ao Café com Fatos para trocar ideias, para atualizar informações, para conversar sobre aquilo que interessa e principalmente a área que ele conhece bem. É médico, conhece demais de saúde, e saúde é um problema que o Brasil enfrenta, que o cidadão enfrenta em todo o país. Doutor Aidan, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, muito bom recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Anderson, boa noite, Leandro, a vocês que estão nos assistindo, a toda a população de Santo André e da região. Eu acho que a gente está aqui para tentar tirar algumas dúvidas, dar algumas orientações e até acrescentar coisas aí do que está acontecendo aí na nossa cidade e no país, né? É isso aí. Doutor Aidan, vamos falar um pouquinho então, começar a falar de política e da disposição que o senhor tem em voltar a comandar Santo André. Vamos falar um pouquinho dessa pré-candidatura, né? Lembrando que o doutor Aidan venceu a eleição de 2008, uma eleição que já está marcada na história e vai ser lembrada daqui 50 anos, daqui 100 anos, pela forma como foi, né? Uma vitória que chamou muito a atenção depois de o derrotado, né, ter vencido em primeiro turno, ter quase vencido a eleição do primeiro turno, por poucos votos. Quantos votos na época? Chegou a quase 49, foi 48,9%. Pois é, e precisa de 50% mais um para ganhar no primeiro turno. E
o ineditismo. Teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Foi disputar a eleição com o Dr. Aydan, que acabou numa virada histórica, ganhando a eleição naquela oportunidade. Em 2012, o Dr. Aydan disputou a reeleição e foi derrotado pelo candidato do PT, Carlos Grana. E agora está de volta ao cenário político com essa pré-candidatura. Dr. Aydan, o que o motiva a voltar a comandar Santo André e o que o senhor faria de diferente para já olhando para uma futura gestão a partir do ano de 2017? O que motiva a gente, eu acho que estou andando na cidade e a gente é parado por várias pessoas e falando, puxa vida, você vai voltar, não vai deixar a gente nessa situação. Olha o que está acontecendo. Você acabou de comentar de saúde e o que eu faria diferente. Eu acho que a gente precisaria de uma seleção de programas para a gente falar cada assunto em um programa, porque é coisa grande. Santo André está complicadíssimo. Quem convive aqui, quem vive, sabe o que eu estou falando. Então eu falo assim, a motivação maior é a vontade de continuar fazendo o que eu fiz. A gente melhorou muito a educação aqui, nós estávamos melhorando a saúde, nós construímos o Poupa-Tempo da Saúde, que é o AME, o maior AME do estado de São Paulo, em número de especialidades, o segundo em tamanho por causa do Heliópolis, que é o maior, que nós conseguimos trazer para cá com uma rapidez muito grande. Nós fizemos 3 UPAs na cidade, estávamos construindo na Vila Luzita uma UPA na frente, um pronto-socorro UPA, e atrás íamos fazer o hospital. Sim. Porque já era um hospital lá que foi fechado. E nós necessitamos na cidade, nós não temos tantos leitos assim, para falar que a gente consegue cobrir. Você sabe o que eu estou falando. A gente mudou muito na cidade de tirar os doentes do corredor, que era deprimente demais ver uma pessoa que ficou a vida inteira na cidade, lutou a vida inteira na cidade, e quando chega no finalzinho da vida com uma doença mais grave, fica no corredor, faltando lençol, faltando um monte de coisa. Hoje a gente está vivendo essa situação horrível de novo. Né? Nós colocamos remédio em todas as unidades, UBSs. Quem passava no pronto-socorro, passava ali na farmácia, levava o remédio para casa. Isso é muito importante, porque muita gente tira dinheiro da comida para comprar remédio. E quando a gente fornecer esse remédio, que é o seu imposto que volta para você, você deixa de gastar dinheiro com o remédio e acaba comprando comida. Uma coisa desagradável que vocês devem confirmar comigo, Santo André é o que mais cresce em Santo André, não tem crise, está muito bem, quem está na cidade vê o que está acontecendo. Farmácia, saiu uma reportagem no diário que a cada 20 dias constrói uma farmácia nova, e é verdade. Você pode ver nas avenidas principais, tem 2 ou 3 farmácias grandes, de grande rede, na cidade. O país em crise, precisando de empresa, precisando de movimentação de dinheiro. E o que cresce é farmácia. Por quê? Vá no posto de saúde buscar o seu remédio, passa no pronto-socorro para ver se tem remédio para você tomar. Infelizmente, nós não temos. Então, o que me move muito é minha cidade, nasci aqui, trabalho aqui e quero fazer ela voltar de novo a ter a pujança que já teve. Não só na saúde, nós temos que mexer na cidade inteira. Um primeiro mandato, você falou, ganhou uma eleição que estava praticamente perdida. Verdade. Ficou 101 mil votos atrás. Mas quero lembrar um pouco uma historiazinha simples. Nós tivemos 82 mil votos na primeira eleição e na segunda nós tivemos 145 mil votos no primeiro turno. Nós crescemos 63 mil votos. Mesmo perdendo a eleição, nós tivemos 80% a mais de votos do que tivemos na outra eleição. Então, houve um reconhecimento da cidade de trabalho nosso. E hoje, nas pesquisas que estão acontecendo, isso confirma. Porque nós saímos numa faixa de 25%, na maioria das pesquisas. E isso nos dá 130, 137 mil votos, quase a votação que tivemos lá. Então, começando um trabalho para mudar toda essa cara. Falo para você o que deixa a gente muito triste, apesar de algumas crianças me reconhecerem na cidade e falar, oi Aydan, né, eu estou andando, oi Aydan. A gente emagreceu um pouco, ficou um pouco diferente, mas o pai sempre, né, ó, é o Dr. Aydan, lembra do Dr. Ai, oi Aydan, é você que deu uniforme? Elas associam isso, claro. Porque nunca teve, né? Hoje o uniforme chega atrasado, né? A alimentação na escola, você que é pai, que tem seu filho lá, não precisava mandar lanche, você não precisava ter esse problema. O seu filho comia igual a todos, terceira melhor merenda do estado de São Paulo. Hoje, bolacha e leite. Quando tem, hein? Quando tem isso. Então está muito ruim, né? Fizemos um material didático estudado na escola com as professoras aqui, que nós ganhamos primeiro lugar no país. E hoje
voltou a cartilinha. Por quê? Porque é mais cômodo você usar um material mais simples que você compra e gasta o dinheiro. Nós já tínhamos todo o material pronto, todo o material aí que não foi usado e foi descartado. Acho que uma nova oportunidade para a gente fazer erros. Ninguém quer cometer erro, mas infelizmente, na vontade de acertar, você acaba errando. É muito simples. Você é pai, você vai ser pai e eu sou pai. Quem quer errar com o filho? Mas você tenta fazer a melhor coisa e você nunca tem aquela sensação que você acertou do melhor jeito. Né? E morando aqui na cidade, tendo amigos aqui, vivi aqui na cidade, construí meu consultório, construí minha família, né? Tenho uma ligação muito grande, a gente não quer errar, não queria errar de jeito nenhum. E também não tem como agradar todo mundo. Então a gente tem muita experiência agora, os cabelos ficaram bem branquinhos aqui, né? A turma ainda me confunde, ô doutor Brandão, não, é o doutor Grandão, é o doutor Grandão. Um respeito muito grande, esse homem fez muita coisa na cidade e a gente está aí para tentar mudar e fazer melhor. Tá certo. Bom, nós vamos seguir aqui com o doutor Aidan Ravin, entrevista aqui no Café com Fatos nesta quarta-feira. Antes, uma pausa para você tomar uma aguinha, um café, e na volta a gente vai falar ainda muito mais do cenário político de Santo André, o dia a dia da cidade, gestão e muito mais. Continue ligado. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Isso, falei que era rapidinho, estamos de volta já, Café com Fatos, hoje entrevistando o ex-prefeito de Santo André, Aidan Ravin, que falou inicialmente a respeito da saúde. E agora, doutor Aidan, queria introduzir aqui na nossa conversa a questão econômica. Hoje, claro, é uma preocupação de todo morador, a questão do orçamento doméstico, aumento da despesa, diminuição da receita, preocupação com o trabalho e, claro, no poder público a preocupação é a mesma. O orçamento projetado não foi executado porque a estimativa era além daquilo que foi realmente arrecadado, aumento da inadimplência, enfim. E a projeção que se faz para os próximos prefeitos em 2017 é de um cenário complicado também, principalmente porque os prefeitos vão herdar um orçamento fabricado pelo seu antecessor. Como é que o senhor vislumbra e o senhor acredita que vai pegar uma herança maldita ou dívida do atual prefeito? Olha, falar em herança maldita é uma coisa muito pesada, né? Dívida eu acredito que sim, porque infelizmente
a gente acompanha os orçamentos e entregou na Câmara o último orçamento e tá mal. Quando a gente saiu daqui em 2012, eu vou reforçar isso, já falei algumas vezes, nós deixamos em caixa 185 milhões para pagar restos a pagar de 110, sobrando 75 milhões. O atual prefeito disse que só deixou dívida. Então, mas o atual prefeito nunca foi prefeito e, infelizmente, às vezes um assessor, um secretário informa errado e ele acaba falando, né? Mas se ele olhar no orçamento, ele vê lá no finalzinho, está tudo demonstrado, tanto é que não abriu processo, não me acusou em lugar nenhum, só na falácia. Então, sabe que é mentira, né? Como o governo do PT faz, na mentira. Ele acha que uma mentira vira verdade falando isso. Aliás, recentemente o senhor teve suas contas aprovadas na Câmara Municipal. As três, vamos falar isso, né? 2009, 2010 e 2011. Então, mas diz que a dívida foi 2012. 2012 foi o último ano de mandato que nós estamos apresentando as contas lá. E o que foi glosado nosso dá para reverter e fazer. E a gente está resolvendo 0,12, 0,13. Está faltando para completar as contas de 2012. E as contas de 2013, né, só chegou a 17% do orçamento. Então, está faltando para eles 8% para aprovar. Na educação. Na educação. 8% na educação? 8% no primeiro ano. Então, falar que a gente deixou rombo e fez errado, tendo 0,13 para completar, com uma glosa de mais de 11 milhões. Então é uma glosa grande que dá mais de 2% no total. E fora restos a pagar que a gente tem como provar, e nós estamos fazendo um caminho nosso limpo, tranquilo e transparente. Tá, então dizer que o senhor quebrou a cidade não é verdade. Falo de novo, né? Deixei em caixa e tem como provar isso, é só a gente mostrar. O ano passado ele fechou com quase 700 milhões de dívida. E esse ano está mostrando que está fechando com mais de 850 milhões, uma coisa assim. Então, é só comparar os orçamentos e comparar o que a gente fez na cidade. Eu falo assim, eu lamento que, às vezes, eu também tive esse erro, né, de acreditar no assessor, de acreditar no secretário, e chegar e falar, fala isso, eu falava. Não dá para fazer isso, né? E o atual prefeito, que é da gestão do PT, ele deve ter uma avaliação já sabe o que aconteceu, ele sabe da falácia, sabe da mentira, tanto é que não estão falando mais isso. E se falar, aí cabe a gente ir para cima e mostrar que quem está fazendo tudo errado não sou eu, quem fez errado. Só pegando esse gancho de valores, prefeito, um outro gancho também bastante atual, a iniciativa ontem da Prefeitura de Santo André. O prefeito Carlos Grana chamou uma coletiva, inclusive a gente fez parte dessa coletiva, e anunciou oficialmente que a Prefeitura ia mover uma ação no CAD contra a Sabesp, questionando não o valor, mas a forma, a conduta que a empresa ligada ao Estado de São Paulo vem nos últimos anos fazendo a cobrança em relação a Santo André. Em suma, a Sabesp cobra da Prefeitura de Santo André R$1,81 o metro cúbico de água, a Prefeitura paga 0,90, ou seja, 90 centavos, e segundo os cálculos da Prefeitura, o justo seria o pagamento de 97 centavos o metro cúbico de água, ou seja, a Prefeitura não reconhece a dívida apontada pela Sabesp. O senhor, enquanto prefeito, também cuidou da autarquia como Semasa. O senhor acredita que realmente o Semasa tem esses problemas? Como é que seria essa relação com a Sabesp? E mais, o senhor acredita que o Semasa não tem jeito, tem que ser privatizado? Você vê a falta de experiência e o que está fazendo, que é colocar a culpa na Sabesp. Da onde vem a culpa? De 99 e 2000, onde não foi pago a conta d'água. Foi arrecadado o dinheiro da população, né, e não foi pago para a Sabesp. Então a maior parte disso, dessa dívida, vem daí. E aí começou a se questionar a diferença. Primeiro ficou 2 anos sem pagar. E aí começou a questionar a diferença. 2 anos não pagou nada, zero. Não tem depositado em juízo, não está em nenhuma conta poupança, não está em nenhum lugar. Isso é importante o cidadão saber. Então isso esqueceu de falar ontem. Agora é fácil colocar taxa no valor seu, no valor seu. A mesma coisa, falar assim, não está ganhando muito, você vai ganhar metade. Peraí, né? A própria Sabesp deu a reportagem, eu acompanhei isso, que é um dos menores valores que é cobrado aqui de água. Então,
pode entrar num caminho de abaixar um pouco, aumentar mais um pouquinho, acho que não está tão errado, mas ele está esquecendo de falar da dívida, que foi aonde começou todo o problema da Semasa, que eles vieram para cima de mim com a dívida, a hora que eu descobri o que era, comecei a investigar e tentar ver aonde estava, e veio toda aquela mentira de novo, de venda de licença, que conseguiram montar um processo com uma cópia do jornal, né? Que eu fui em São Paulo com todos aqueles 2 meses de queixa de jornal, abri o processo lá, que agora o processo está rolando. Que, para deixar claro para você que está nos assistindo, o processo nem começou. Por quê? Ele foi citado no processo, respondi, enquanto todos que estão envolvidos, ele vai ter que pegar isso daí e responder para a gente, para depois começar o processo. Ou seja, vai demorar muito tempo. Não, nem começou o processo. Eita. Com provas vazias, que não existem, com maldade de novo e, infelizmente, com mentira. Mas quando o senhor foi prefeito, o senhor pagava o valor que a Sabesp cobrava ou o senhor pagou o que o pessoal pagava antes? Existia um questionamento jurídico que eu sou obrigado a arcar com isso. Então, a dívida é um questionamento da Sabesp que eles querem que a gente negocie, porque é dívida. Essa negociação de valor é uma ação judicial que está correndo já. Então é engraçado ele falar que vai questionar de novo, já existe ação judicial, só que eu acho que assim, o município não pode falar, você vai me cobrar tanto. Ele pode pedir um acordo, ele pode questionar o valor, ele pode tentar uma negociação, mas eu não posso colocar o valor. O senhor tentou negociar quando era prefeito? Então o valor era muito alto. Muito alto. Quando eu descobri que não tinha nada depositado, que eu comecei a investigar onde estava o dinheiro, o que tinham feito, aí vieram com aquele processo. Que foi no finalzinho Mas do jeito de que 2011. está hoje a condição orçamentária, Santo André consegue manter a prestação desse serviço, manter a autarquia, ou o senhor acredita que lá na frente não tem jeito, vai ter que fazer como São Bernardo tem de que entregar para a Sabesp. E entregar para a Sabesp? Vamos falar assim, 2 bilhões e 700 milhões de dívida. Né? Como que você tira isso do orçamento, que já está ruído e vamos ter dificuldade futura? Você não tem como. Né? Isso você não tem como tirar. A própria autarquia tem como negociar e ver se precisa fazer a passagem ou não para a Sabesp. Mas um detalhe muito importante, isso não altera nada no município. Né? Se tiver que fazer a negociação para quitar a dívida e ainda a Sabesp injetar mais dinheiro no município, Diadema fez isso é vantagem. Diadema fez isso. Isso acaba sendo vantagem para a gente. Por quê? Vai pagar a conta de água para quem realmente fornece. E aí é muito mais fácil você negociar valor e poder pedir até para baixar. Porque enquanto é um relacionamento de um cara que está devendo muito e eu vou pedir desconto, você fala, pô, mas você não me paga nem agora, o quê? Doutora, dívida? O pano de fundo de tudo isso é o seguinte, é o cidadão que está nos assistindo aqui abrir a sua torneira e não ter água. O senhor sabe, o senhor anda pela cidade, o senhor já foi prefeito, muitas coisas da sua gestão tinha reclamação de falta d'água, mas a coisa foi se agravando aí. Tem uma crise hídrica gravíssima, passamos aí pelos últimos 80 anos que não tínhamos uma situação como a que a gente está vivendo hoje. Foi anunciada a construção de uma estação de tratamento de água que multiplicaria por 5 a produção de água hoje em Santo André, sairíamos de 5% para 25%, o que lá em 2013 dizia-se resolveria o problema da falta d'água em Santo André. Foi prometido para 2015, não deu, 2015 já está indo embora, 2016 não vai, 2017 talvez, e o dinheiro federal, que seria o maior montante do total de investimento para fazer essa obra andar, não chegou. Doutora Aidana, como é que resolve o problema da água em Santo André? Uma grande vergonha que eu vi também, acompanhei, é que eles querem resolver esse problema de dívida aumentando 30%. Na conta de água. Mas já aumentou 23%. Está lá no jornal. Palavras do secretário e palavras do prefeito. Está lá no jornal. 30% a mais de uma dívida que você já pagou. Já pagou. Né? Você pagou lá atrás e isso não foi repassado. Então, e era no governo de quem? Do PT. Né? Porque foi 99 e 2000. Acho que foi uma gestão do Celso Daniel, uma gestão do Avamileno. Então isso tem que ser, se vierem para isso, nós temos que ir para cima deles. 99 e 2000 foram os dois anos do Celso morreu, Daniel. mas ele morreu no começo de 2000. Não, 2002 ele morreu. Ah, então as duas dele. As duas dele. Não é do João, não, as duas dele. As duas contas que não foram pagas. E aí vão passar para a população? Quer dizer, não pagam, some com o dinheiro e você vai pagar? Não tem cabimento. Não é justo, né? Eu acho que assim, existia no nosso tempo que a gente queria fazer o quê?
alguns poços artesianos para começar a ter água para a gente, para poder mudar essa história. O projeto pronto, tudo, buscando essa ETA. A ETA foi viabilizada e feito todo o projeto no nosso governo. Eles estão buscando isso para fazer. Vou lembrar você, eu acho que a gente conversou um pouquinho antes aqui de entrar no ar. Lembra que quando pedia dinheiro para obras históricas em Santo André, para fazer restituição, mandaram para a região aqui. O presidente mandou 10 milhões. 1 milhão para Paranapiacaba e 9 para o Vera Cruz, que já estava pronto. E agora mandaram lá para Paranapiacaba, que saiu agora no Fantástico, né? Mais de 37 milhões que já receberam dinheiro e não estão fazendo restauro nenhum. Então, nós questionamos isso, vamos entrar no Ministério Público para questionar, porque não pode simplesmente sumir com as coisas e abandonar. Nós conseguimos levar o trem turístico para lá. Nós fizemos a festa Paranapiacaba aumentar demais, que a própria população de lá, ela ficou muito feliz com o que a gente fez. Este ano foi um fracasso total, né? Então, nós temos que cuidar da cidade com muito carinho, temos que saber que a cidade é uma continuação, não pode fazer parar a obra, abandonar a obra porque é de tal prefeito e não é do outro prefeito. Você tem que fazer uma continuação. É dinheiro que se joga fora. Do cenário eleitoral, doutor Aidan, ou pré-eleitoral, hoje, sem dúvida alguma, olhando ou fazendo o raio-x das prefeituras do ABC, Santo André é a cidade que apresenta, nesse instante, o maior número de pré-candidaturas a prefeito. Mas em que pese aí a divergência nos números? O senhor acredita que a eleição vai ser definida no tom PT e anti-PT? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a população ela não consegue mais aceitar toda essa grande mentira, essa grande falsidade, essa grande... eu não quero falar essa palavra, essa grande dúvida que o PT criou e fez essa mácula na gente. A eleição vai estar polarizada sim, em PT e anti-PT, porque não se aceita mais o que estão fazendo. Você não pode roubar e falar que, mas foi necessário. Você não pode mentir numa eleição, como foi feito ano passado, e agora vem o ex-presidente falar, olha, nós mentimos porque era necessário mentir. Então, é uma coisa que... Como é que você educa seu filho em casa? Mentindo? Fala, foi necessário mentir, depois fala para ele, olha, eu precisei mentir para você, viu? Tá tudo certinho e tá tudo tranquilo. Não pode, eu acho que não cabe para a gente. E o fator de ter mais candidatos é o que tem oposição na cidade. A pessoa vai brigar. Eu acredito que essa massa de oposição é massa única, porque essa massa única é contra o que está aí. Vamos falar ainda mais do cenário eleitoral aqui de Santo André, dos nomes e tudo mais. Antes, mais um break, o último intervalo deste Café com Fatos e na volta, mais bate-papo com o Dr. Aidan Ravin. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Alô amigos, alô amigas, eu, Wilson Caboclo, no nosso Recanto Sertanejo, o mundo é a atração. A gente troca um dedo de prosa e curte os grandes talentos da música. Tchê, 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 tira o pé do chão! Estamos de
de volta, Café com Fatos, aqui pela TVSC. Muito bom ter você com a gente aqui. O bate-papo continua com um dos políticos mais importantes aqui da nossa região. Estamos conversando com o doutor Aidan Rabin, que foi prefeito em Santo André. E o processo eleitoral está quente, temperatura alta. A gente tem falado aqui das coisas de São Caetano, mas isso está na região toda, né? A impressão que a gente tem é que a eleição vai ser semana que vem, não é ano que vem, não. Dada a efervescência, a velocidade, a rapidez, o volume de conversas e de articulações políticas. E a gente chama atenção, né? Você que nos assiste, não deixa para prestar atenção em candidato só na eleição, não. Já fica de olho no que eles estão dizendo aqui. Tecnicamente, pré-candidatos, claro, tem a justiça eleitoral, tem todo o rito aí envolvendo o processo eleitoral, mas são pessoas que já estão na rua, já estão conversando. Aqui mesmo no Café com Fatos, nós temos trazido muitas figuras importantes que já estão colocando seus nomes à disposição do cidadão, já estão colocando suas ideias. Então já comece a fazer as comparações, já verifique o que está sendo dito para você votar melhor no ano de 2016, né? Doutor Aidan, o senhor falava sobre as diferenças, né, de um possível novo mandato, pensando numa eventual vitória em 2016, e o que o senhor faria diferente em comparação ao que fez de 2008 a 2012 em Santo André. O senhor disse, nós estamos procurando fazer um melhor plano de governo. Com o que o senhor tem conversado? O senhor já tem apoiadores definidos? O pessoal gosta muito de dizer, o partido A, o partido B, o partido C já estão comigo. O senhor já tem partidos com o senhor, já tem o que afirmar em relação a isso? As forças políticas da cidade de Santo André estão com o senhor já? Eu, há uns meses atrás, comecei a conversar com alguns partidos. O que aconteceu? O pessoal vem em cima que nem louco para destruir. Então a gente está conversando sim, nós temos forças boas, pessoas locais, intelectuais, pessoas importantes na cidade, participando diretamente do nosso plano de governo, inclusive a nível de partidos. Só que pedem segredo, por quê? Não é nem por maldade, é que cada vez que você coloca uma foto no seu Face, que você fez uma reunião, foi fazer um almoço, ou vai em um lugar muito público, vira uma confusão geral. E, infelizmente, para quem não participa da política, este partido que está no governo federal, ele tem uma forma de governar um pouco diferente, né? Ele fala em democracia, mas não deixa isso funcionar normal. Então a gente está conversando sim, nós temos os planos bem avançados e acho que a gente tem um sucesso muito bom aí. Estou gostando porque as pessoas estão vindo pelo projeto. Isso é muito importante. Projeto cidade. Muitos falam assim, não aguento mais o que está acontecendo na nossa cidade. Falei, vem junto. Vamos pôr a camisa. Funcionário público, muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando, porque o funcionário público está sendo espizinhado, maltratado, apertado, uma grande vergonha, uma grande vergonha. Hoje participei da vaquinha para comprar café. O quê? Não tem mais pão na unidade, pãozinho com manteiga, não tem. Aliás, é bom falar isso, o senhor está atendendo, né? O senhor está atendendo. Eu dei plantão de terça-feira, né? 24 horas. Para café foi em qual equipamento de saúde? Na UPA Centro. Na UPA do Centro. Que é onde o senhor está dando plantão? Isso está acontecendo na cidade. Não, tudo bem, mas o senhor está lá na UPA Centro. Isso, participei da vaquinha com o pessoal, que são amigos, trabalharam comigo na Vila Luzita, trabalhei com eles no PA Central, sim. Tem um respeito muito grande, tem pessoas que nos avançam muito. Na atividade médica, é importante dizer isso. Sim. Né? Não está de jaleco aqui à toa, não. Não, no plantão, opa, a gente é para manter a forma geral. Ah, é isso mesmo. O que eu falo para vocês, é importante saber do seguinte, teve um processo com o Dr. Brandão, no ano de 2000 a 2004, e ele ganhou o processo, sabe quando? Quando faltava 2 meses para acabar o mandato, né? Nós temos o processo das ligações, que eu não podia deixar de falar, que foi proibido o telemarketing no país, porque foi feito ligações em Santo André para mais de 100 mil famílias na madrugada do dia da eleição, aonde 62 mil famílias atenderam de madrugada, foram acordadas com a minha voz, colocado, só tinham 2 partidos concorrendo, e se eu fizesse isso eu estaria perdendo a eleição, né? E não houve um processo do outro partido para me acusar que eu fiz isso. Como é que cabe isso, né? Eu ligo para Santo André inteiro de madrugada e o outro partido não abriu nenhum processo para me acusar. Estranho demais. Mas o processo está correndo, nós já provamos tudo que tem que provar lá,
Só que, enfim, eu acho que quando faltar 2 meses... Capaz de ser o ganho, né? Novembro e dezembro eles vão deixar a gente assumir o governo aí. Doutor Aida, colocar também aqui a participação do Flávio Rime, bairro Casa Branca, aliás, nosso ouvinte lá na Rádio ABC também. Obrigado pela participação, viu, Flávio? Aliás, obrigado a participação de todos. Aquelas perguntas que porventura a gente não conseguir compartilhar e responder aqui, nós faremos isso ao longo dos próximos dias com a Aidan e também com a assessoria do ex-prefeito de Santo André. E a pergunta do Flávio, doutor Aidan, é a seguinte: por que o senhor merece uma outra chance para comandar a Prefeitura de Santo André? Até para a nossa audiência rotativa, o doutor Aidan falou sobre isso no começo do programa, e principalmente o que o senhor faria diferente ou fará diferente numa nova oportunidade no comando do pasto? Isso é importante. Flávio, porque eu mereço, eu acho que quem vai avaliar é a população, comparando o que a gente trabalhou e o que estão fazendo agora na cidade. Eu acho que isso é um primeiro passo, né? O que fazer diferente? Eu fiz com muito carinho um atendimento médico melhor na cidade, com mais atenção, com mais dedicação e com mais substância, que conseguiram destruir. Se você não usa o serviço médico da cidade, pergunta para sua empregada. Se você não usa, pergunta para o seu tio que não tem convênio médico. Se você não usa, em qualquer lugar que você tivesse, pergunta se alguém usa, se está satisfeito, e você fala, como era antes? Para você ver que a gente tem como resolver sim, sem fazer nada de absurdo. Que diferente a gente faz. Com mais maturidade, não sei a sua idade, Flávio, mas é assim, com mais maturidade você enxerga de uma forma diferente. Eu imaginava que dentro da prefeitura eu tinha que ficar lá, eu chegava 7, 8 horas da manhã e saía de lá 11, cheguei a sair quase 1 hora da manhã de lá. E não ia para a rua. Atendia toda quarta-feira de manhã lá dentro, todos os munícipes que vinham me procurar lá, das 7h30 da manhã até 2 da tarde, sem parar. Então, eu imaginava que isso era uma coisa boa, que tinha que reverter para a cidade. Mas a pessoa quer ver você aonde? Na rua, quer ver você no bairro, quer ver você resolvendo a situação dela. Então, vou chamar um grande debate e o que precisar ser feito na cidade, nós vamos fazer. Vou adiantar uma coisinha para deixar uma pulga em vocês. Existe aí o orçamento participativo, que infelizmente, né? O que foi feito do orçamento participativo? Nada. Só mentira. Mentira em cima de mentira. O que nós temos que fazer? Uma grande discussão em cada região, em cada bairro, para ver o que você quer para o bairro e o que você quer para a cidade. E aí sim, o plano de governo direcionado para você. Muita coisa tem que ser feita nessa cidade. Muita coisa. Você acha que é justo colocar um setor de ônibus onde só tem 2 mãos e aí o carro tem que ficar na outra? Como é que funciona isso? Faixa de ônibus. Você é uma faixa de ônibus? É justo fazer uma faixa de bicicleta que vai lá para a Vila Luzita, para o recreio da borda do campo, que essa faixa chega uma hora que ela fica no meio da rua? É certo. A faixa da Capitão Mário de Toledo, que eu tenho consultório lá no Vila Luzita, eu vou de manhã para lá, ela ficou num cantinho, tem uma faixa de ônibus, tem 2 faixas estreitas e ela ficou no cantinho aqui. Se passar um caminhão e um carro, é muito apertado e acaba tendo problema. Então, o risco é muito maior do que o benefício que vai acontecer. Falando de faixa de bicicleta, nós temos uma ciclovia na cidade que está no Ministério Público. Por quê? Essa ciclovia custou 5 milhões ano. E quanto custou a ciclofaixa lá em São Paulo, lá na Paulista, você sabe? Não. Eu tenho o valor aqui. Você sabe, Leandro? Não custou nada. Nada. Por quê? O banco custeou. Ah, teve patrocínio. Patrocínio. Por que aqui não pode ter? Por que aqui tem que pagar? Por que aqui a gente tem que alugar os cones e pegar um carro especial que pega o cone e guarda o cone, pega o cone e coloca exatamente do mesmo lugar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não pode. Não existe um absurdo desse. Então, está no Ministério Público, acredito que vai ser esclarecido, né? Como é que um cone pode custar R$450 por ano se ele custa 30? Agora, doutora Aida, resgatar o cone mais caro do mundo. Da questão da polarização na cidade de Santo André. O senhor acredita que a eleição vai ser o tom do PT contra o anti-PT? Então, nesse caso, a gente tem que desconsiderar ou minimizar no pleito, por exemplo, os nomes de Raimundo Salles e Paulinho Serra, tendo em vista que eles participaram efetivamente do atual governo. Eu não tiraria eles do pleito, não. Pelo contrário.
O Salles, que saiu do governo, ele saiu porque viu que tinha coisa errada. Saiu porque não gostou da forma do PT administrar. Então agora, na campanha, acredito que ele vai acrescentar muito para a gente, inclusive, quero falar para todos que nós estamos concorrendo juntos aqui em Santo André, que o plano de governo não está engessado não. O que for bom daquele candidato tem que vir para nós. Nós temos que nos completar. Por isso estou propondo a gente conversar bastante, estou conversando com eles também, para a gente não pode perder essa pecha de estar junto nisso. Então eu acredito que o Raimundo Salles vai mostrar o porquê que saiu e, claro, é oposição, porque se ele não fosse oposição, ele estaria no governo ainda como secretário, né? O outro é Paulinho do PSDB. Ele saiu do governo também, foi secretário. Se ele foi secretário por mais de 2 anos e meio e há 1 ano e meio ele sai fora, alguma coisa aconteceu. Ele não pode simplesmente sair para estar do lado do PT e fazer um trabalho junto com o PT. Ele tem que mostrar para a população o porquê que ele saiu e por isso que eu falo, nós estamos juntos. Porque se ele saiu e vem na força de oposição, tem que mostrar aonde está o erro, o que ele viu e o que ele não conseguiu fazer. Porque se ele estava junto, né, ele tem que mostrar. Ele foi obrigado a fazer a ciclofaixa nesse valor, porque o PT mandou fazer? Ué, mas se ele é o secretário, ele pode não assinar, ele pode pular fora. Ele foi obrigado a fazer como é que fala? Um viaduto custando mais caro, porque o PT mandou? Não, é o nome dele que está ali, né? Então eu acho que ele vai mostrar isso, e como os outros candidatos também, para a gente acrescentar e fazer um jogo grande em cima disso. Mais uma pergunta rapidamente aqui, nossos internautas. O Ademar, aqui de São Caetano do Sul, pergunta qual a avaliação do senhor a respeito do PMDB nacional, acho que até pegando o gancho da nossa fala sobre Eduardo Cunha. O PMDB é um partido que está intimamente ligado com o governo e tem uma força muito grande. A gente tem que esperar os próximos movimentos a nível de decisão, de impeachment ou não, da saída do Eduardo ou não, para a gente ter uma pujança diferente. Estamos numa crise muito grande, né? O PMDB, eu acho que ele tem um elo grande aí para resolver, pelo menos dar um norte da crise. O lado que o PMDB ficar, se ele falar não tem impeachment, é difícil ter impeachment. Se o PMDB pensar para o lado do impeachment, vai ter impeachment. Então é um partido que eu acho que decide a vida nacional nossa aí. Claro, tem a força do PSDB, tem a força do meu partido, do PSB, mas com o número de ministérios que estão na mão deles, eles têm um comando muito grande e eu acho que é importante a gente não desprestigiar isso. E em Santo André? Dá para ter o PMDB junto ou não dá? Então, eu estava na Câmara há uns 25 dias atrás, mais ou menos, e me falaram assim, o PMDB aqui está morto. Eu falei, não, acabei de ver o vereador vivo aí. Juliano. Está andando, pô. Mas quem vai querer um cara que tem mais 9 votos? Eu falei, quem? Eu? Eu quero ele sim, claro que quero. O Juliano é uma pessoa importante na cidade, considerado, sempre teve uma votação grande, né? Eu acho que completa. Só precisamos saber como vamos participar. Eu acho que tem que ser uma coisa agregativa. Eu estou pronto para conversar com todos os partidos. Falando assim, quantos partidos você quer no seu arco de aliança? Eu falei, todos que quiserem vir no projeto. Eu acho que o projeto vai falar maior do que tudo. E aí, estando no projeto, a gente tem como governar a cidade. E como é que o senhor se prepara, doutor Aidan, tendo em vista, e aí é uma pergunta para toda a classe política, porque em que pese a experiência dos pleitos anteriores, o ano que vem vai ser uma situação atípica, vai ser uma situação nova, por conta principalmente dos novos prazos. O TSE já oficializou, serão 45 dias apenas de campanha, então oficialmente vai começar a pedir voto a partir do dia 16 de agosto do ano que vem, e as convenções que até então aconteciam em junho, agora vão acontecer de 20 de julho até o início do mês de agosto. Para a classe política, tendo em vista essa rejeição que se tem como um todo, e há muitas pessoas, vou votar em branco, vou votar em nulo, não quero nem saber da política, você tem menos tempo oficialmente para pedir voto, ajuda ou atrapalha? Eu acho que ninguém aguentava mais os 90 dias de campanha. Ninguém aguentava mais aqueles sons martelando, né? Os 90 dias de campanha, como o PT fez com a gente. Entrava um carro, saía outro carro, entrava um carro na rua, entrava um, saía outro. Não fez, é ladrão, é ladrão, é ladrão. Acho que não cabe mais isso. Cabe agora o pessoal mostrar e falar o que fez e o que quer fazer. Eu acho que o grande desafio da próxima eleição é você, antes de chegar na eleição, contactuar com as pessoas, mostrar a vontade, como a gente está fazendo aqui, né?
tirar dúvidas, colocar a pessoa mais atenta. E eu falo assim, você é político? Não, não é. Você é político, pô. Você vai em reunião de família, você vai em reunião de escola, você frequenta um bar, você vai numa padaria, você é político, né? Então, nós precisamos saber que a política do bem tem que funcionar, porque sem ela não resolve. Um exemplo disso é reunião de condomínio. Você não vai na reunião de condomínio, o que decidirem, você tem que pagar. Então, se você não concorda, o que você tem que fazer? Tem que ir na reunião. A mesma coisa. Você não participou da política e o que estão fazendo, você tem que concordar. Você não pode mais fazer isso. Estou falando para todo mundo que tem que participar e saber que tem caminho sim e tomar conta do seu dinheiro. Porque o dinheiro público, como a gente cuidou com muito carinho, tudo transparente, tem que ser feito dessa forma. Muito bem. E ainda temos aqui, para quem está acostumado com o programa até às 9, como nós começamos mais tarde hoje o programa, produção aqui deu 10 minutos de lambuja pra gente, viu? Obrigado, produção. Vamos seguir até as 9h10. E como hoje não tem jogo também, a seleção brasileira, não, a do Dunga, a do Tite, só joga na próxima semana, então dá para continuar acompanhando aqui. Ô, doutor Aidan, me diga o seguinte, me lembro muito bem do plano de governo do doutor Aidan em 2012. Então, nós abrimos o programa hoje falando de mobilidade urbana, do dinheiro para projetos aí. E na área do trânsito, na área de mobilidade urbana, o senhor falava lá em 2012 que ia fazer a alça do Adibichamas, que ia fazer o viaduto de Santa Terezinha, que ia fazer o viaduto Caçaquera passar por cima da Avenida dos Estados, do Rio Tamanduateí. E aí, doutor Aidan, mudou o cenário, mudou o orçamento, vai chegar 2016, vai ter eleição. O senhor vai prometer isso também para o eleitor? Na verdade, quando você fala promessa, parece que você quer fazer uma coisa... você está garantindo que vai acontecer, né? A gente não tem esse poder. Tem uma vantagem e uma felicidade. Foi levantado um empréstimo aí para a cidade que até agora ninguém fez. Do BID? Nada. Se esse dinheiro realmente vir, a gente tem como investir sim e mostrar um projeto muito bom para a cidade. Na verdade, eu falo para vocês, isso começou lá em 2008. Lembra que a gente queria fazer o binário? Isso. Né? Para fazer o binário, você tinha que mudar as mãos ali dos jardins. Binário, Avenida Dom Pedro II com a Industrial. Com a Industrial, né? Para revitalizar, para fazer tudo isso. Então existem pessoas na região que já querem fazer na região aproveitamento daquela Avenida Industrial, trazendo empresas para cá, que é o que a gente precisa. Nós precisamos movimentar essa cidade, fazer diferente. Fizeram uma grande mudança de mão de trânsito que a gente ainda não, eu não tenho avaliação correta, se isso foi bom ou foi ruim. Que mudou e atrapalhou muito, com certeza. Né? Você que está em Santo André, para mim sair de casa, fica tudo parado, porque colocaram 4 semáforos a mais no entorno. Precisa tudo isso? Precisa da engenharia de trânsito. Santo André é uma cidade antiga. Você vê que só tem a perimetral para você atravessar a cidade. Você tem que ter mais saídas para fazer isso, porque nós somos passagem. Para sair de São Caetano para vir para São Bernardo, passa por Santo André. Para sair de São Bernardo para ir para Mauá, passa por Santo André. Sai de Mauá para ir São Caetano. Então você tem que fazer uma saída, essas passagens por cima da Avenida do Estado, deixa a Avenida do Estado mais livre, né? E a pessoa pode sair lá de Mauá e ir para São Caetano. Uma via expressa. Direta. Sai de Mauá para ir para São Bernardo, pegando uma alça e via direta também. Então não só essas transposições, como também a Avenida Prestes Maia, se você fizer umas transposições em cima e deixá-la uma via mais rápida e mais direta, você consegue fazer o quê? Uma mudança completa nisso. Mas precisa de dinheiro para fazer isso, doutor. Tem o empréstimo do BID que vem, tem uma proporção que você precisa buscar parceiros fora também. Então, estamos conversando com muita gente que quer fazer projeto na cidade, que eu falo assim, vamos investir na cidade, acredite aqui, tem um potencial muito grande, e Santo André realmente tem potencial para a gente poder resolver. Agora, conseguimos fazer isso em 4 anos? Não acredito. E com o orçamento próprio não dá também, doutor Aidan? Não dá. Não dá mesmo? O orçamento próprio você tem 25%, você tem que usar na educação. 18% na saúde, que ninguém consegue usar 18% na saúde. Nós usávamos quase 25%, 26% na saúde.
É metade do orçamento. O pré-candidato do PSDB, Paulinho Serra, tem falado em corte de no mínimo 30% de comissionados, mas diz que dá para cortar mais, e tem falado em redução do número de secretarias. Hoje são 19, se não me engano, dá para trabalhar até com 12 a 15, dá para trabalhar. O senhor já foi prefeito, sabe na prática como é que isso funciona. Dá para aplicar isso? O senhor pensa em fazer algo semelhante? Porque o que geraria de economia para a cidade compensa no investimento que a cidade precisa em algumas áreas? Eu acho que a redução de comissionados, isso é uma coisa que está notória, né? Não tem jeito de fugir. Você vai ter que programar para fazer isso. Está demais, o senhor acha? Eu acho. E aumentou, né? Falaram que ia cortar, agora o partido que está aí falou que ia cortar, diminuir, fazer, mudar a secretaria e tal. Não tem mudança nenhuma. Porque o senhor era acusado de ter de carregar muito comissionado também na sua gestão, né? Eu tinha os comissionados que ficaram da outra gestão. Né? Eu usei o que tinha para usar, né? Tentando mobilizar e fazer uma coisa diferente. Mas o senhor acha que agora dá para cortar? Com respeito a funcionário público, que hoje não tem isso. Né? Tem muito funcionário que às vezes não aparece no passo. Os nossos trabalhavam lá. Isso é questão de norma e de filosofia, né? Então, mas esses cortes, o senhor acha que a economia gerada, ela compensa? Eu penso em outra coisa, vou falar para você. Eu falar que vou fazer cortes, reduzir secretarias, a gente está fazendo o plano de governo, tentando fazer uma concentração diferente com a mesma função. Não adianta só falar que vai reduzir pronto, que eu estou fazendo corte e está tudo certo. Porque você cortar a secretaria e o orçamento dela, você vai cortar também? Então, se você trabalhar mais decente, por exemplo, falaria, se eu não pago 5 milhões da ciclofaixa, se eu não pago 5 milhões no viaduto, que é metade, então eu já tenho 7 milhões e meio de desconto. Eu consigo fazer uma creche, nós gastávamos para fazer uma creche, a mais cara foi 1.200.000. Se a gente buscar na que foi aprovada por eles, 2 creches, 10 milhões, né? Se eu trabalhar mais sério, eu já corto um monte de bagunça que está acontecendo aí e a gente começa a realmente ter dinheiro. Vai sobrar dinheiro. E vai sobrar dinheiro. Então, como o candidato, acho que está ainda pensando em plano de governo, talvez nunca exerceu uma função de realmente executivo, não tem a experiência disso. Mas trabalhando sério, dá para se reduzir, dá para se fazer um trabalho muito bem feito, sem falar em mágica que está cortam um secretário, mas deixo todo o grupo trabalhando. Falo que corto o pessoal comissionado, mas crio ONGs para poder cobrir isso. Não pode ser feito isso. Tem que ser uma coisa realmente trabalhar sério. Vou dar um exemplo que eu já dei na rádio para você. Quando eu entrei, a licitação de agulhas de insulina, não sei se você lembra disso, ela era 1,1 milhão por mês. Eu achei que era muita coisa, mas aí fizemos as contas, tinha muito mesmo. A pessoa que usa insulina usa várias vezes por dia, tem que ter agulhinha, não tem tal. Conversei com um amigo e falei, poxa, não dá para diminuir isso? Dá para diminuir bastante. Abri a licitação pelo menor preço, de 1,1 milhão por mês, nós abaixamos para 350 mil. Né? Dá para se fazer um trabalho, dá para se fazer. Redução séria. O mesmo material, a mesma qualidade, a mesma quantidade. Se eu colocar remédio em casa, sério, na cidade inteira, eu faço uma economia violenta. Por quê? Eu evito que a doença progrida, eu vou dar um remédio em casa para a pessoa, né? E evito de comprar abusivamente, e como está acontecendo agora. Falta remédio, se eu comprar na urgência, eu pago 3, 4, 5 vezes mais caro. Não pode ser feito isso hoje. Doutor Aidan, o Hospital da Vila Luzita que o senhor citou, né? O senhor falou que tinha um projeto, a UPA na frente, o hospital, né, dando retaguarda e tal, e isso não foi feito, a obra está aí, parada, com dificuldades e tal. O atual secretário de Saúde, Dr. Homero Nepomuceno Duarte, nesse espaço aqui do Café com Fatos, disse que a sua gestão não deixou recursos suficientes para fazer o Hospital da Vila Luzita, que ele teve que buscar recurso federal, está esperando uma complementação aí de valores para poder tocar a obra. É real isso? Queria ouvi-lo a respeito disso. É duro falar do meu chefe, né? Eu sou funcionário dele, ele é o meu secretário. O senhor é médico da prefeitura. Sou médico da prefeitura e é meu secretário. Deve ter tido alguma informação errada para você, Homero, porque assim, nós começamos a fazer aquele projeto, inclusive vocês não estão um pouco atrapalhados, que você começou a fazer uma reforma aqui no centro da cidade,
onde tinha um pronto-socorro central, que ia transformar em UPA. E no projeto de UPA, eu acho que deixaram de informar a secretaria, ou o secretário ficou desinformado disso, não se pode fazer reforma para a UPA. Você tem que fazer construção, porque nós construímos 3. Não se usa o dinheiro de UPA para reforma, usa para construção. Está parado até agora. Agora estão dando a toque de caixa, deram algum jeito, alguma história que eu vou querer saber como que foi isso, né? Então, lá na vila, nós estamos fazendo um pronto-socorro, podia ser uma UPA que eu construí na frente, né? E atrás, pronto-socorro, um hospital de retaguarda, porque nós não temos leito para atender a cidade toda. Nós precisamos de mais retaguarda para atender aquele hipertenso crônico. Então, mas o senhor deixou dinheiro para fazer? O dinheiro do orçamento daria para fazer, daria para fazer. Opa, se daria. Na nossa gestão foi parado não por falta de dinheiro, e sim porque entraram contra a empresa e a empresa parou de fazer a construção, a empreiteira. Então não foi por falta de dinheiro, não. Recurso tinha. Estava lá. Né? Como tinha o recurso da passarela, que foi feito na Tamarutaca, com o dinheiro que a gente deixou. Nós só não conseguimos implantar e fazer, mas o dinheiro estava lá para fazer. A pauta aqui ia longe ainda, e com certeza esse é o objetivo do Café com Fatos, trazer aqui os principais nomes das 7 cidades do ABC para discutir, para debater ideias, conjuntura política, para te ajudar não só às vésperas da eleição, mas principalmente antes a elaborar a sua ideia, o seu pensamento a respeito daqueles que vão pleitear o seu voto na eleição do ano que vem. Hoje a pauta Santo André, o ex-prefeito Aidan Ravin aqui conosco, a quem a gente agradece mais uma vez. Doutor Aidan, obrigado pela gentileza. Com certeza em outros momentos vamos voltar a nos falar para atualizar as informações. Obrigado a vocês, ouvintes. Obrigado, Anderson, Leandro. Quero agradecer a presença aqui. Não posso falar de umas pessoas especiais que estão me assistindo. Claro, todos os amigos, todo mundo que entrou no Face e fez a comunicação para poder assistir. E, em especial, né, lá em casa, né, a filhota Bruna, o filho Aidan, a companheira Denise e papai e mamãe, que eu tenho certeza que estão lá vendo o filhinho deles, né, com esses cabelinhos brancos aqui. Mas você sempre é filhinho para papai e mamãe. Né? É isso mesmo. Obrigado pela participação. Estou disposto a participar mais vezes, que tem muita coisa para falar. Legal, legal. Olha, o Café com Fatos, ele é levado a hora ao vivo, às quartas, das 8 às 9, ou das 8h10 às 9h10, excepcionalmente hoje, mas é repetido em outros horários da programação. E logo, né, na sequência, já vai estar também no nosso canal no YouTube. Então dá para assistir, dá para compartilhar, dá para comentar. Abração, gente. Grande abraço. Semana que vem a gente volta. Obrigado. Tchau, vocês aí esse café imperceptível. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, gente.